Boa noite, professor. Tudo bem com vocês? Tá ótimo. Tá ótimo, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, olha só, a nossa VA, então, na próxima aula, eu vou fazer o seguinte, aliás, na próxima semana, de 18 a dia 25, tá? Eu já até postei as questões para vocês. Tá uma prova facílima, tá? Muito fácil, bem tranquila de fazer. Tá? Quem pegou minhas explicações das nossas aulas, acompanhou nossas aulas, tem assistido os áudios, aí também acompanhando aquele conteúdo que eu disponibilizei para vocês, a prova é tranquila, muito fácil a prova. Tá? Está até mais fácil que a primeira VA. Mas tem que estudar, lógico, porque senão a gente faz confusão. Então, olha só, eu vou explicar para vocês, eu vou entrar na parte hoje só do direito civil, tá bom? A parte de direito empresarial, que a gente vai tratar um pouquinho sobre direito empresarial, direito do trabalho, direito do consumidor, que eu vou abordar um pouquinho, tá? Nós vamos deixar para a próxima, para o conteúdo para a terceira VA, tá bom? Então, eu só vou explicar direito civil, aí eu vou deixar aberto, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou falar um pouco de algumas questões, vou até dar algumas dicas para a prova, tá? Alguns artigos para vocês lerem, tá? Dentro do que eu vou explicar na aula de hoje. E, por fim, eu vou falar do trabalho. Tem uma colega que passou para mim a mensagem hoje, ainda está com uma dúvida com relação àquele trabalho, tá bom? Tudo bem? Sim, senhor. Pode. Então, vamos lá. Iniciando, então, a gente continuando, então, na última aula, né, eu vou falar sobre direito civil. Então, nós vimos, pessoal, que temos direito, o direito classifica, então, direito público-privado, temos estudado isso, né? E direito público, então, falei para vocês que são, ou seja, várias ciências jurídicas, vários ramos de direito, diante da complexidade dessas relações jurídicas que envolvem o Estado, né? Que envolve as pessoas na sociedade, pessoas físicas e jurídicas. Então, nós temos que várias leis, né? Ou seja, o sistema no Brasil hoje tem um arcabouço legal assim que discute várias legislações que discute, que trata, né? Que dispõe tanto regulamentando como disciplinando várias relações jurídicas, né? Dentro do que a gente vem estudando. Então, tanto relações jurídicas que envolvem pessoa física com pessoa física, particular com particular, né? Pessoa física com pessoa jurídica, direito privado, pessoa física com direito público, né? E vimos também, então, que tem um Estado. Então, quando uma lei, uma legislação, então, quando fala de direito público, como nós já vimos, e vai cair questão sobre direito público e privado, tá? Como nós temos direito público-privado, que você já entende bem, sabe discernir, diferenciar direito público-privado, é entender que direito público é toda a legislação, então, ou seja, é todo o sistema, né, todas as normas, né, que tem o quê? A participação do Estado, a atuação do Estado, é a administração do Estado, é o Estado criando norma, é o Estado, então, intervindo em alguma situação, é a própria atuação do Estado no sentido de assegurar direitos para todos, né? A gente trata até como direito difuso, direito coletivo, direito da sociedade, né? Então, assim como nós vimos dentro dos ramos do direito público, nós temos, por exemplo, direito constitucional. Direito constitucional, então, que trata o quê? Da estrutura do Estado, da organização do Estado, né? Da atuação do agente público, da atuação da administração pública, né? Então, ou seja, trata também dos direitos fundamentais, individuais e coletivos, lá no artigo 5º, eu pedi para vocês lerem, né, o artigo 5º, então tem mais de 70 incisos lá que trata de direitos individuais e coletivos, direitos fundamentais, lá está direito à vida, direito à propriedade, né, direito à imagem, direito à honra, né, então vários direitos assegurados ali pela Constituição Federal, que nós já sabemos que é a lei máxima do país, a lei maior, né, que trata, então, essas situações, né, a garantia de direitos, né, para todas as pessoas, todos os indivíduos que vivem na coletividade da sociedade, tá ok? Então, é o direito constitucional. Então, lembrando que o direito constitucional trata toda a estrutura da organização da estrutura do Estado. Tá? É o direito público, assim como nós temos também o direito penal, né, que tem a legislação penal, falei para vocês o Código Penal lá de 1940, né? Não que não tem outras leis penais, sim, tem outras leis penais, diante da evolução do comportamento da sociedade, o Estado tem que intervir e criar outras leis, como a Lei da Maria da Penha, né?
o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Tem o Estatuto do Desarmamento. Então, várias leis que foram criadas posterior ao Código Penal, né, para regular, para controlar esse comportamento, para controlar a atuação, no caso, do indivíduo na sociedade, né? E a gente viu, então, que o direito penal, então, ele traz, sim, regras, né? O Estado atuando no seu poder punitivo, de punir aquele que comporta de forma contrária ao que determina uma legislação, né? Que viola direitos individuais, até direito coletivo, né? Praticou uma violação contra o meio ambiente. É o direito meu e seu? Não, é de todos nós, né? Então, ou seja, eu tenho o direito das normas penais, direito ambiental, que prevê também crimes praticados contra o meio ambiente, assim também como o direito penal, né? Então, o direito ambiental é um ramo do direito público, né? Direito penal, um ramo do direito público. Nós vimos que o direito tributário também é um ramo do direito público, porque o tributário ele trata justamente a atuação do Estado no sentido de instituir, de criar tributos com o objetivo de obter uma arrecadação, uma receita pública para atender o quê? Os interesses da sociedade. Nós estamos vendo nesse momento agora de pandemia da Covid, o Estado, né, buscando receita, né, dentro da receita pública, para investir em política pública. E é lógico que, em algum momento, ele pode até criar algum imposto, como eu já falei, do empréstimo compulsório, falei do imposto sobre grandes fortunas que não existe ainda, mas pode até criar esses outros impostos com o objetivo de recuperar essa receita. Né? Uma receita, uma despesa extraordinária que não tinha previsão diante da situação que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, ou seja, o direito tributário estuda a legislação tributária brasileira, o sistema tributário nacional, né? A atuação dos entes federativos, que é a União, os estados, os municípios, né? E também o Distrito Federal. Então, o direito público. Aí nós temos o direito privado. Então, o direito privado nós temos o qual? Aí nós temos o direito civil, que estuda as relações jurídicas, né, civis, entre as pessoas físicas e jurídicas. Eu falei para vocês que no Brasil nós temos o Código Civil, como a lei civil principal, o Código Civil é a Lei 10.406 de 2002, né? E o Código Civil, então, ele trata lá sobre casamento, ele trata sobre atividade econômica empresarial, não empresarial, do direito empresarial também tem uma parte do direito civil, ele trata do direito de família, o Código Civil ele trata do direito de família, né? O Código Civil ele trata aí do direito de família, quando ele faz direito de família, é com relação quando ocorre divórcio, separação, direito à sucessão hereditária, quando alguma pessoa vem a óbito e tem patrimônio, né? Então, o direito civil é um ramo do direito privado, né? Porque é uma lei, é uma ciência jurídica que vai estudar toda a legislação, né? Que assegura direitos, né? Que prevê direitos, mas também que prevê obrigações, deveres, responsabilidades, né? Dos indivíduos que vivem na sociedade. Tanto quando eu falo das pessoas na sociedade, e quando se trata de pessoas, você tem pessoas físicas e pessoas jurídicas, que são as empresas, tá? Pois bem, e aí, nós temos ainda dentro do direito privado, alguns exemplos que eu dei para vocês, né, o direito civil, temos o direito do trabalho, que nós veremos depois, temos o direito empresarial, o direito consumidor. Tá? Pois bem, então, direito civil, então, ramo do direito privado, que estuda as relações jurídicas entre si, né, das pessoas físicas e jurídicas, e ou com relação de bens patrimoniais, né? Então, o direito civil ele tem, então, estudar toda a legislação, né, todas as regras, normas. É lógico que quem cria as leis é o Estado, tá? É o poder legislativo, né? Lembra do poder legislativo? Então, tem função de criar as leis. Então, se leis federais, leis estaduais, leis municipais. Então, o direito civil, ele visa isso, né? Tem essa objetividade de estudar essas relações jurídicas entre pessoas físicas, aliás, essas relações jurídicas envolvem entre as pessoas físicas, né, e também com relação às pessoas jurídicas, tá? E principalmente com relação aos bens patrimoniais, né? Por exemplo, a pessoa vai vender um patrimônio, um imóvel para uma ou para outra pessoa, né? Vai transferir a titularidade, que é a propriedade, o direito de propriedade, né? Vai transferir a propriedade de um bem imóvel, uma casa, por exemplo, um apartamento, uma fazenda, né? Ou vender um veículo, né? Então, se houver alguma situação de conflito, né? Que seja por má fé ou não má fé, às vezes a pessoa nem tem má fé, nem tinha conhecimento, mas a pessoa se sente assim prejudicada nessa relação jurídica, né? Nesse negócio contratual entre pessoas,
né? Se não houver um consenso, né, da pessoa reparar algum prejuízo que foi causado, então eu acho que a pessoa vai buscar a legislação civil, né? Isso é tratado dentro do direito civil, tá? Como tem também a relação contratual. Então, se eu compro um bem seu, né, nós estamos estabelecendo uma relação de contrato, né? Ok? Se eu faço um financiamento, por exemplo, com, sei lá, com um banco, é uma relação contratual, né? Isso também é estudado no direito civil, tá? Mesmo até, pessoal, fazendo um financiamento com uma empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, né? Mas não é porque eu vou fazer um financiamento na Caixa, é estudado em direito civil, ou seja, é uma relação de contrato. Então, dentro do direito contratual também, que é um ramo do direito privado, o direito contratual, então, é uma relação jurídica que gera o quê? Uma regras, né, direitos e deveres por força de um contrato. Então, se eu vou fazer um financiamento com a Caixa Econômica Federal do imóvel, né, a outra linha de crédito que seja, é uma relação contratual. Então, esses meses que eu faço esse financiamento, essa relação minha, pessoa física, com a empresa pública, que é a Caixa Econômica Federal, ela é do direito privado, tá? É estudada dentro do direito contratual. Por isso é o ramo do direito privado. Então, o direito contratual também é um ramo do direito privado. Tá bom? Ok, então, só para nessa parte introdutória do direito civil, que eu quero que vocês leiam, tá? Leiam com atenção, porque vai cair acho, uma, duas questões dessa disciplina aqui, direito civil. Leia os artigos que eu citei para vocês lá. O artigo 1º, o artigo 6º, o artigo 11 e 15, e o artigo 40, 41 e 44, tá? Então, olha só. Só para explicar para vocês a questão da personalidade, para vocês entenderem, vocês vão ler o artigo 40, 41, tá? 41 e 44, tá lá no slide que eu postei para vocês. Estuda isso aí com atenção, tá? Porque o 40, o 41 trata das pessoas jurídicas, tá? Mas antes de entrar na questão dessa pessoa jurídica, só para vocês entenderem, o Código Civil, pessoal, logo no artigo 1º, aí eu quero que vocês leiam, estudem do 1º ao 6º, é bem curtinho o artigo, tá? Para vocês entenderem. Porque o Código Civil, tá? A Lei 10.406 de 2002, essa lei também a gente vai estudar lá em Direito Empresarial, tá? Porque dentro do Código Civil, dentro dessa lei civil, ela tem uma parte do direito empresarial. Então, o artigo 1º, logo no artigo 1º, eu vou ler rapidamente para vocês, diz o seguinte, ó: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O que está dizendo isso? Qualquer pessoa, física ou jurídica, então, é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Tá? E aí vem o artigo 2º, ó: a personalidade civil da pessoa começa com a vida, com o nascimento com vida. Então, quando que realmente é um ser, vamos supor, um ente nesse mundo, né, de seres humanos, ele é reconhecido como pessoa? O próprio Código Civil está dizendo no artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Então, quando ela nasce, né, a pessoa, enquanto está sendo gerada lá no ventre da mãe, lá no direito, nós tratamos ela como nascituro. Por que nascituro? Porque não nasceu ainda com vida, está esperando nascer. É uma expectativa de nascer com vida. Se nasceu com vida, então é uma pessoa. Né? Tanto é que esse artigo 2º, quando vocês lerem, vocês vão observar lá que na parte final dele está lá: mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos nascituro. Então, nascituro, não vou cobrar esse prova o que é nascituro, só para vocês entenderem, quando lê lá. Nascituro é porque está gerando o ventre da mãe, né? É lá um feto lá que está sendo gerado no ventre da mãe, então não nasceu ainda. Então, se não nasceu, não é pessoa. Para ser pessoa capaz de direitos e deveres na ordem civil, principalmente deveres, né? Ela não tem que nascer com vida, tá? Nascer com vida, beleza? Então, se a pessoa nasceu com vida, tá? Ela já adquire a personalidade civil. O que significa dizer, professor? Que essa pessoa nasceu com vida, já tem direito de viver, né? Pode ter até direito de propriedade, porque se a pessoa nascer, se você, a mãe está lá, nasceu uma criança hoje, se o pai ou a mãe quiser colocar um patrimônio no nome dessa criança, ela pode, né? Um imóvel, pode colocar, só que a pessoa não pode vender, mas eu posso registrar, né, no nome da minha filha, que está nascendo, se nasceu hoje, por exemplo, colocar um imóvel no nome dela. Então, ela já adquire a personalidade civil. É lógico que de deveres, obrigações, ainda não, porque ela não tem discernimento ainda, né? Ela é uma pessoa absolutamente incapaz, pelo Código Civil, ela trata da pessoa absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz
é aquela pessoa que nasceu, né, mas não, tem uma idade inferior a 16 anos. Então, toda pessoa menor a 16 anos, pelo Código Civil, é tratada como absolutamente incapaz. Não significa que ela não tem direitos. Tá? O que ela não pode, enquanto absolutamente capaz, é exercer os atos da vida civil. O que significa exercer os atos na vida civil, pessoal? É relacionar juridicamente com outra pessoa, estabelecer uma relação de contrato, é comprar adquirir determinado bem, ela mesma não tem nem discernimento, capacidade para isso, né? Fazer um financiamento, né? A vender determinado bem e ela mesma assinar lá que ela vendeu, não pode, porque para a legislação civil brasileira, ela é considerada uma pessoa incapaz. E aí está lá no artigo 3º, que vocês vão estudar, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, tá vendo? Então, menor de 16 anos, absolutamente incapaz. Agora, entre 16 anos, completou 16, mas não completou 18, aí o Código Civil trata essa pessoa como relativamente capaz. Relativamente por quê? Porque alguns atos da vida civil ela pode até exercer. Pode casar, professor? Não, não pode, salvo se for emancipado. Então, a lei é entre 16 e 18 anos, não completou 18, né, não pode exercer os atos na vida civil. Para ela exercer os atos na vida civil, ela mesma responsabilizando pela conduta, pelo comportamento, pelos atos dela praticados, ela tem que ser emancipada, ou por autorização dos pais, ou por responsável, ou pelo juiz, tá? Às vezes ela não tem pais, não tem responsável, mas tem uma condição econômica, financeira, né, patrimônio e tudo mais, então ela pode pedir o juiz, né, para reconhecer essa capacidade dela de gerir seus negócios, de administrar seu patrimônio e seguir a vida dela como se tivesse já completado 18 anos de idade. Ok? E aí, então, o 3º fala do absolutamente incapaz, o 4º é relativamente incapaz, aí vem lá, maior de 16 e menor de 18. Ébrios ambientais e viciado em tóxico. Então, ébrios ambientais, ou seja, aqueles que têm algum vício pela bebida, pelo álcool, né, pela bebida alcoólica, né? Então, por isso que fala de ébrios ambientais, né? Aqueles por causa transitória permanente não puderam exprimir sua vontade. Então, às vezes, alguma situação de doença, uma situação que transitoriamente ou até permanente não puderam exprimir sua vontade. E os pródigos, né? Os pródigos é tratado como relativamente incapaz. Os pródigos é aquele que não tem controle, né? Ou seja, ele não tem controle pela sua vida financeira, então ele abusa, é descontrolado um pouco na gestão em administrar seu patrimônio, né? Então, os pródigos, isso aqui, os pródigos pode ser tão maior de 18 anos, às vezes tem idade, né, cessou a menoridade dele, civil, tá? Não é penal, menoridade civil, ou seja, é que a pessoa fala assim, a pessoa já completou 18, já tem a maioridade. Não, não é que ela adquiriu, ela cessou assim a menoridade, então ela adquiriu a capacidade plena, tá? Então, tem 18 anos completa, adquiriu a capacidade plena, é a regra geral. Tá? Agora, se é com pródigo, com ébrio, viciado e tudo mais, o juiz pode ser reconhecido, então, essa pessoa como relativamente incapaz. Por que é importante entender isso? Essa questão, o Código trata sobre isso. É justamente naquela situação de trazer segurança jurídica para determinado negócio jurídico, para determinadas relações, pessoal, que vai envolver entre pessoa física com pessoa física, até envolvendo pessoa jurídica também. Então, a pessoa que é reconhecida pelo Código Civil como absolutamente capaz, ela não pode emitir recibo, ela não pode assinar escritura, ela não pode comprar e vender, não pode fazer financiamento, não, ela não pode, ela não responde pelos atos dela, né? Tanto é que até na esfera penal, né, quando é menor de 18 anos, não completou ainda, o Código Civil trata que essa pessoa não cometeu crime, ela cometeu um ato infracional, tanto é que a pena dela quando tem alguma pena, alguma aplicação de alguma pena, é diferente quando a pessoa já é maior de idade, já completou a maioridade, né? Ok? Então, ou seja, só para a gente entender, então, absolutamente, relativamente capaz, aí o artigo 5º, que eu quero que vocês também lerem, que trata justamente o que eu estou explicando. Ó.
A menoridade cessa aos 18 anos completo, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, tá vendo? Então, ou seja, ó, cessa quando? Com 18 anos completo. Completou 18 anos, regra geral, tá? 18 anos, então a pessoa já está habilitada para praticar os atos da vida civil. É aquela situação, ó, agora você pode fazer, pode casar, pode comprar, pode vender o imóvel que você tem. Lá, quando você nasceu, você tinha um imóvel que seu pai colocou no seu nome, você não podia vender, agora você pode, porque você não é absolutamente incapaz mais, você não é relativamente incapaz, tá? São essas situações que é tratada no Código Civil, tá? É lógico que não dá para aprofundar toda a questão do direito civil. Se for na próxima, lá, né, quando eu for falar um pouquinho de direito empresarial, vou voltar a falar um pouquinho sobre direito civil, que a gente vai entrar um pouco na pessoa jurídica, tá? Até pela extensão, como eu falei, do conteúdo, né? Lá no curso de Direito mesmo, nós temos uma disciplina só de Direito Civil, 1, 2 e 3. Por quê? É porque é extensa o conteúdo, né? Aqui, na verdade, o objetivo principal é vocês terem uma ideia do que trata o Direito Civil e entender o que é personalidade civil, né? Nascimento com vida, então passa a ter direitos, tá? Agora, adquiriu capacidade? Não, tá? Não tem a capacidade civil plena ainda. Nós vimos que o artigo 5º fala, adquire a capacidade civil plena quando cessar a menoridade. Ela cessa quando? Quando tiver 18 anos completo. Então, veja bem, 18 anos completo. Ah, tem 17 anos, está aí 11 meses, né? Mês que vem vou fazer aniversário, já estou, né, já adquiri capacidade plena. Negativo, tem que ser 18 anos completos, ok? Beleza. Olha só, então na parte de direito civil, pessoal, mas é isso, tá? E aí a pessoa jurídica, lá no artigo 40, para vocês entenderem, lá no artigo 41, fala quem são as pessoas de direito público. Aí vem a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, tá? Autarquias federais, municipais, estaduais, o INSS é uma autarquia, tá? A Receita Federal, outros órgãos são autarquias, tá bom? Então, são pessoas jurídicas de direito público, tá? Assim como os estados, o Distrito Federal, os municípios, tá bom? E o Distrito Federal tem territórios também. O Brasil não tem território mais. Tá? Então, são pessoas jurídicas de direito público, interno, tá bom? Agora, pessoas jurídicas de direito privado, aí vem as associações, as fundações privadas, tá? Por exemplo, a Evangélica, uma associação educativa evangélica, então, é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? As sociedades, que sociedades é essa que o Código Civil trata? Sociedade empresarial, as empresas no geral, sociedade limitada, sociedade não coletivo, né? São as sociedades, no geral, é pessoa jurídica de direito privado. As organizações religiosas, também de natureza privada, não é pública. Ó, cuidado, os partidos políticos, é porque é prefeito, é governador, é político, então é público. Não é público, tá? Os partidos políticos também são pessoas jurídicas de direito privado, não é direito público, não. Tá bom? E as empresas individuais de responsabilidade limitada. Tá? Então, são aí 6, né, espécies de situações de pessoa jurídica e direito privado. Então, eu já coloquei para vocês estudarem também para a prova. Tá? Bom, direito civil é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou passar uma revisão aqui do conteúdo, tocar alguns tópicos para vocês estudarem para a prova. Mas, como eu falei, estudem bastante lá aquela parte dos impostos de direito tributário, definição de direito tributário, tá? Eu vou citar alguns artigos, impostos federais, estaduais, municipais, estude bem aqui lá, que vai cair algumas questões. Eu acho que tem umas 3 ou 4 questões, não, acho que tem mais, acho que umas 5 questões só de direito tributário. E lá no direito administrativo, não esqueçam principalmente os princípios da administração pública. Lembra lá do LIMP? Tá? O LIMP. Então, nós temos lá o princípio da legalidade, da impessoalidade, definição de cada um, tá? Legalidade, impessoalidade, só lembrar do LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu quero que vocês anotem também um outro princípio, tá? Que eu não coloquei no conteúdo de vocês, que é importante. É o princípio da supremacia do interesse público perante o privado. Vou repetir. Princípio da supremacia do interesse público perante o privado. O que significa isso? Toda atividade, toda atuação do Estado, da administração pública, é voltada para interesse público, né? Não pode ser voltada para interesse particular,
né? Não pode ser voltada para interesse terceiro, meu ou seu, não. Né? Então, é de interesse público perante o particular. Então, a situação que demanda, né, uma atuação da administração pública, de algum serviço público que vai ser oferecido, é pensar no interesse público, interesse da coletividade, da sociedade. Por isso também que é um princípio fundamental da administração pública. Vou repetir ele: princípio da supremacia do interesse público perante o privado. Legal? Beleza. Tudo bem, pessoal? Até agora, hein? Alguém manifeste aí? Tá tudo bem? Quer fazer alguma pergunta? Posso Tudo continuar? certo. Tudo bem, Tá professor. sim, professor. Tá ótimo. Então, olha só, o que eu quero que vocês estudar para a prova, assim que eu já antecipei um pouco. Nessa matéria hoje, Direito Civil, bem tranquilo, vocês vão, dentro da questão da personalidade, entender que personalidade civil não é capacidade civil plena, capacidade civil a partir, então, dos 18 anos completo. Então, vocês vão ler o artigo que eu citei para vocês aqui, do 1º ao 6º, tá, do Código Civil. Aí vocês vão pegar o Código Civil, tá? Só o Código Civil lá no Google, lá que vocês vão localizar. Então, do artigo 1º ao artigo 5º, tá certo? Vocês vão ler o artigo 40, que fala das pessoas jurídicas, o 41 e o 44, só, eu quero que vocês leiam, tá? Porque eu vou cobrar acho que 1 ou 2 questões sobre isso. Eu acabei de explicar na aula de hoje. Personalidade, que a pessoa é pessoa quando nasce com vida, né? A questão do direito administrativo, então, os princípios, esse que eu expliquei agora para vocês, não deixe de, quem não anotou aí, anotem, tá? O princípio da supremacia do interesse público perante o privado. O direito contratual, eu falei para vocês, então, se tiver uma relação, direito contratual é estudado em direito civil, então, é um ramo do direito privado. É aquela situação, eu fiz um contrato, um financiamento com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, eu comprei uma ação da Petrobras, que é uma empresa pública, né? Então, se eu tiver algum problema lá, é tratado pelo direito público? Não, é interesse meu só, né? Eu, então, buscar uma situação que eu sinto que eu fui violado, que eu estou sendo prejudicado. Então, isso aí é tratado no direito civil ou no direito contratual. Né? Se tem um contrato, lógico que vai ter um contrato de financiamento, então é tratado no direito contratual, por isso que é ramo do direito privado, tá? Essa relação entre mim, no caso que estou contratando um determinado financiamento, com a empresa pública, seja um banco, ou comprando uma ação da Petrobras, ou de alguma empresa pública, ok? Só para vocês entenderem quanto a isso. Ok. Tá. E na Constituição Federal, eu quero que vocês leem, tá? Vai cair algumas questões, acho que 2 ou 3 questões ainda sobre na Constituição Federal. Vocês vão ler lá na Constituição Federal. O do artigo 1º ao artigo 5º, tá? Leem lá o 1º, os objetivos fundamentais, tá? Os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, e o artigo 5º, que trata dos direitos individuais e coletivos. Leia, não vai cair tudo no artigo 5º, porque ele é extenso, tá bom? Estou atualizando aqui, que está 30 minutos. Daqui a pouquinho a gente já termina. Ok, pessoal? Então, é isso só que eu quero que vocês estudem, lógico, mas o conteúdo que eu já postei para vocês lá, tá? Não deixem de estudar isso não e ler esses artigos também, que é importante, tá? A Constituição Federal do artigo 1º ao artigo 5º e esse artigo que eu citei agora do Código Civil. O Código Tributário está bem claro para vocês lá no que eu já citei para vocês, com relação aos impostos, bem tranquilo. A questão do fato gerador, contribuinte, que eu já expliquei também, definição de tributo, mas é isso que a gente tratou. Direito penal como ramo do direito público, tá? Salvo engano, parece que eu tenho uma questão lá, ou 2, que eu achei interessante, que as atividades que vocês fizeram lá no ABA, tá? Acho que até, como dica, acho que eu até peguei uma questão lá, direito público e privado, até vou jogar lá como brinde para vocês, vamos ver quem vai acertar lá, tá? Da atividade que vocês já fizeram aí para trás, aí naquelas atividades lá do ABA, ok? Tudo bem, pessoal? Olha só, agora com relação ao trabalho, o que eu vou fazer? Porque eu vi que não tem como, eu pedi para vocês fazer algum comentário no fórum, mas acho que eu nem criei um fórum lá. Eu vou fazer o seguinte, ó, o trabalho que vocês me enviaram também, a pesquisa que eu falei de 3 laudas, 3 páginas, no máximo 6, no mínimo 3, no máximo 6, alguns até enviaram, o prazo é até amanhã, tá? Quem mandar depois, eu vou só olhar, tá? Até amanhã, dia 15. Essa avaliação, não precisa anotar nenhum comentário no fórum, não, porque eu nem abri um fórum lá. Vocês acham que nem conseguiram comentar no fórum, porque eu não abri o fórum.
Então, vou fazer o seguinte, ó, esse trabalho vai valer de 0 a 15 pontos, tá certo? De 0 a 15. E quem fez as atividades, aquelas 6 unidades que tem lá, que eu vou olhar e eu sei quem fez, eu vou considerar, então, mais 15 pontos, totalizando 30 pontos, tá certo? O trabalho eu vou corrigir. Quem fez aquelas atividades, independente se acertou ou não, eu vou olhar quem fez, porque eu tenho um relatório lá no sistema, eu vou dar aí os 15 pontos, 1,5. E o trabalho, então, vai valer mais 1,5, totalizando 3 pontos. Então, não precisa anotar nada em fora, eu nem vou abrir fora no aba, não. Tá certo? E a prova, então, vai valer 7. Tudo bem? E o que é o trabalho? Uma colega, não sei se o nome da colega, mas ela me perguntou que ela estava com dúvida. Professor, mas o Estado, nesse momento agora, qual a relação, eu pedi, qual é a relação entre o Estado, a sociedade e o direito, né? Nesse momento de pandemia do Covid aí, né? Pessoal, é só você tratar o Estado, quais são as atuações, pelo menos algumas, não é todas, porque são várias, né? Qual é a intervenção do Estado no objetivo de manter o controle e garantir, assegurar o direito principal, que é o direito à vida das pessoas? Quais são as medidas tomadas, algumas medidas tomadas pelo Estado? Né? E aí vocês vão trabalhar lá, tá certo? Isso vocês vão colocar lá na pesquisa que vocês estão fazendo. Não é para colocar tudo, porque tem várias mudanças na área do empresarial, na questão tributária, na questão de controle mesmo da própria atividade regular, o que é atividade essencial, o que não é, né? Abrir ou não, liberar, então, flexibilizar ou não essa atividade para funcionar ou não, tá? Então, é um comentário, dentro da pesquisa que vocês vão fazer, essa intervenção, esse controle do Estado, tá? Enquanto gestor público, tá? E a sociedade? A sociedade, como está a sociedade hoje? Qual que é a sociedade? Porque a Constituição Federal não fala para nós lá no artigo 5º, vocês vão ler, todos têm direito a ir e vir, a liberdade de ir e vir, ou seja, é um direito constitucional de ir e vir. Mas será que nesse momento agora que foi decretado estado de calamidade pública, será que nós estamos tendo direito de ir e vir? Não, né? É uma liberdade controlada. E controlada por quê? Com o objetivo de focar principalmente no direito à vida. Se é direito à vida, o Estado tem toda a autonomia constitucional de regular por meio de decreto, né, regular o nosso comportamento na sociedade. Mesmo assim, tem muitos que não estão obedecendo. Né? Está saindo de máscara agora, tem que sair, senão vai pagar multa. Tem município que vai cobrar multa agora, R$ 150, vai estipular até valor. Por quê? Para as pessoas obedecerem, senão as pessoas não vão obedecer. Né? E o Estado ele pode fazer isso, ele tem autonomia para isso. Né? Eu estava até ouvindo agora que o governador ia só publicar um decreto hoje, mas ele até suspendeu o decreto porque não teve apoio. Ele ia segurar mais, voltar assim, fechar mais algumas atividades, né, controlar mais a flexibilidade de algumas atividades, porém, diante da negativa, né, da não participação de todos os prefeitos, né, de uma parte da sociedade, do meio empresarial, ele recuou. Ele falou, não, vou deixar aqui pronto o decreto, mas não vou publicar. Até porque se publicar e ninguém obedecer, é uma letra morta, né? É igual ele mesmo disse, é uma letra morta, sem sentido. Então, não vou publicar, porque ele viu o quê? Que a maioria não ia obedecer esse novo decreto. Então, tem que controlar de outra forma. Então, vai tentar controlar de outra forma os prefeitos, fiscalizar, autuar a empresa que não está garantindo, assegurando o direito à vida das pessoas, dos seus clientes, dos funcionários, né? Então, isso é a participação do Estado. E o direito está aí. Né? O direito está aí justamente o objetivo de garantir o direito à vida, né? Tratar no direito essa questão, isso que eu falei agora, ó, mesmo tendo todos os direitos de liberdade de vir conforme o direito constitucional, mas o Estado ele tem autonomia de intervir e controlar essas relações, esse comportamento das pessoas na sociedade. Né? Então, esse é um papel também do estudo do direito, tá? Que envolve, então, essa relação. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Falou, pode É, falar. do jeito de fazer o trabalho, eu Ah, não sabia se eu devia fazer esse trabalho com tópicos, por exemplo, o Estado, o que o Estado fez como tópicos, mas eu decidi ler e fazer como uma espécie de redação, entende? Fazer uma análise. não está Eu, errado. Tá, não está errado, não, tá? Não vou considerar errado, eu vou ler. É lógico que tem que ter uma conexão, um sentido, né? Tem uma coisa meio sim, coesa, com tem sentido. sentido. Eu Mas se citei você faz tudo que estava se você faz, fazendo. se você faz para mim uma resenha, por exemplo, ou um resumo, eu vou aceitar. É isso que eu quero, entendeu? Aí a criatividade é Não, é você. exatamente isso. Não É precisa exatamente dividir em isso. Eu não, tópicos. Eu dei uma sugestão de dividir em tópicos Estado, sociedade, direito, mas não precisa, porque tudo está relacionado uma situação com outra. Então, você pode, dentro de um resumo, de determinado artigo que você leu em alguma revista, né?
ou jornais, né, que foram publicados, até alguns artigos publicados, você pode fazer uma síntese, uma resenha, crítica, ou pode fazer um resumo, não tem problema, tá bom? Sim, obrigado. Nada. Mais alguém tem E alguma dúvida? quanto a citações, eu citei bastante certas leis e decretos emitidos pela legislação brasileira, e eu gostaria de saber, pode isso e o que eu posso? Veja bem, na questão do trabalho em si, quem citou não tem problema, fazer alguma referência, alguma lei, algum decreto municipal, estadual, não tem problema, tá certo? Pode sim, não tem problema, tá certo? O importante que eu gostaria é lá na referência final, porque vocês vão fazer esse trabalho, se tiver nas referências lá, colocar assim as referências onde vocês pesquisaram, um link de acesso, né? Se foi algum artigo de jornal, tá? A referência, tá? Se tiver umas referências, citar lá para mim, tudo bem, tá bom? Mas não é obrigatório citar decreto, regulamento, lei, não é obrigatório, não vou cobrar isso. O que eu vou ler é o conteúdo, a coesão, como eu falei, entendeu? Se tem uma coesão com relação ao que eu pedi, tá? Sem problema, tá certo? O que eu não quero é que você, se possível, no final, faça uma conclusão de vocês, né? Eu gostaria de, na conclusão, vocês colocarem ali, registrar uma opinião de vocês diante dessa situação. É uma opinião parte própria de vocês, tá certo? Tudo bem? Temos mais 3 minutos para a gente encerrar. E a prova, como eu falei, está muito fácil, bem tranquila. É só estudar esse artigo que eu falei, estudar o conteúdo, faça leitura, estude em casa, leia com atenção os artigos que eu falei da Constituição Federal e os artigos que eu citei também agora, na aula de hoje, tá bom? Que vai ser bem tranquila, tá? Está muito fácil essa prova. Está bem mais fácil, eu considero mais fácil do que a primeira VA. Não estou complicando. Ok? Mais alguma pergunta? Então, fora o artigo que a gente vai estudar, só temos um slide, né, que o senhor mandou. Só temos um material que o senhor mandou que a gente vai estudar, né? Ou tem mais algum outro? Não. É aquele slide que eu mandei para vocês. Tem lá aquele anterior lá do direito constitucional, tá? Que eu falei um pouquinho, vai cair algumas questões do constitucional, mas é quem estudar o artigo do 1º ao 5º lá, não precisa nem ver slide, tá? E aquele último slide que eu postei para vocês, que inicia lá do direito administrativo e vai do direito civil, é aquilo lá, é aquele material lá. E também eu estava olhando, dentro daquelas unidades que eu coloquei para vocês lá, ramos do direito, lá está a divisão de direito público e privado, que eu já vi que quem fez aquela atividade, quem fez uma leitura lá daquele material que eu disponibilizei para vocês, eu que selecionei aquele material no início do semestre, gente, é fera, que lá é um material que serve de complemento para vocês do que a gente já estudou nessas aulas, da aula passada, semana passada, na aula de hoje também, tá? Bem tranquilo, vai.